Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera Magalhães. Oi, boa tarde, Cássia, boa tarde, ouvintes, todo mundo que nos assiste também. Vera, na semana passada a gente já falava muito da situação no Rio Grande do Sul e já era uma situação tão crítica que talvez a percepção fosse de que não iria piorar, mas piorou. Então, no começo dessa semana, nós vimos aquela situação de inundação atingindo também Porto Alegre. E aí um alerta em relação à necessidade de ajudar quem mora no Rio Grande do Sul, não apenas em Porto Alegre, mas em outras cidades também bastante atingidas pelas inundações. Então, a gente já tem 83 mortos, 111 desaparecidos, ainda tem gente esperando para ser resgatada, mesmo tantos dias depois do começo das chuvas. E com isso, Vera, eu imagino que o governo também esteja aí recalculando a rota em relação às possibilidades de ajuda para esse estado, né? Recalculando a rota, os custos e os meios, Cássia, porque a coisa realmente fugiu a qualquer controle, a qualquer previsão. Já são pelo menos 83 mortos, mas todo mundo com quem eu falei hoje acha que esses números podem estar subestimados, porque tem muitos desaparecidos e porque tem pessoas que estão incomunicáveis. E que você não sabe, por exemplo, uma das pessoas que esteve na comitiva do presidente, que estiveram na comitiva do presidente ontem, me relatou que acharam um grupo inteiro preso numa igreja. Então, tem grupos inteiros incomunicáveis de pessoas em várias regiões do estado. A gravidade é enorme por isso, porque se atingiu região serrana, a capital, pelo menos duas regiões próximas a rios, né, o Vale do Rio Pardo, o Vale do Taquari. Então, tem um estrago generalizado de infraestrutura e o medo agora de todo mundo com quem eu falei é que vai começar problema grave de desabastecimento. E desabastecimento de combustível, desabastecimento de mantimentos, comida, e medicamentos e também de agasalhos, porque tem a tendência de vir uma frente fria. Então, o governo federal e os representantes dos demais poderes que foram na comitiva do presidente voltaram de lá muito sensibilizados pela necessidade de se criar atalhos jurídicos e financeiros para facilitar a chegada de dinheiro e a chegada de ajuda lá rapidamente. Então, deve-se adotar um regime jurídico para compras, por exemplo, semelhante àquele que vigorou durante a pandemia, em que você suprime necessidade de licitação, você permite compras emergenciais, mesmo de pessoas que não cumprem pessoas e empresas que não cumprem aqueles requisitos de ter empresa há tanto tempo, de já ter contratado com o poder público, etc. Então, tem várias iniciativas que devem ser analisadas nesse sentido. O senador Alessandro Vieira já apresentou uma proposta de emenda à Constituição, mas o que eu ouvi dos cabeças do Congresso é que eles vão esperar a proposta do governo federal, porque essa é a que tem mais viabilidade e a que já deverá vir com o aval do Ministério da Fazenda, porque também tem uma ideia de se canalizar recursos do PAC, recursos de outras rubricas dos ministérios e também os das emendas e concentrar tudo numa conta ali de repasses ao Rio Grande do Sul, porque o que foi passado ali até agora em recursos, diante do tamanho do estrago, não tapa nem o buraco do dente. Então vai ser preciso fazer muito mais do que já foi feito. E eu perguntei também se isso paralisa o resto das agendas e se o Congresso vai fazer um mutirão ali, um esforço concentrado para se dedicar só a matérias que digam respeito ao Rio Grande do Sul. Me disseram que, por enquanto, ainda não tem adiamento, por exemplo, da sessão de quinta-feira que vai analisar os vetos presidenciais. Ela está mantida, nem o governo pediu o adiamento com essa justificativa. Então, por enquanto, não alterou a ideia de como vai funcionar o Congresso, mas a gente sabe que vai haver votações, também elas emergenciais, para essas medidas que vão fornecer um atalho para a chegada de recursos no Rio Grande do Sul. Tudo isso é super importante, né, Vera? Numa situação emergencial como essa, criar maneiras de tornar mais fácil o acesso a essa ajuda,
Mas tem uma coisa que toda vez que ocorre algo do tipo, principalmente nos últimos anos, que a gente está falando aí de inundações provocadas por chuvas acima da média, já não é uma coisa nova, já é a mudança climática em curso, né? Não é aquilo que a gente falava que ia acontecer há alguns anos, já está acontecendo. E aí fica muito claro o nosso despreparo, né, Vera, para lidar com isso de uma forma preventiva, para evitar situações como essa, né? Evitar que os danos em termos de perdas de vidas e de desabrigados seja maior, né, Cássia? Teria de haver aí uma ação para retirada de pessoas de zonas de risco, se bem que nesse caso dessa enchente do Rio Grande do Sul fugiu realmente a qualquer previsão, tanto que a capital está debaixo d'água, aquelas cenas do mercado, de outras regiões de Porto Alegre debaixo d'água, que é uma coisa que só aconteceu uma vez há muito tempo atrás. E também para ter uma rubrica permanente para trabalho de prevenção de encostas, de estradas, de drenagem de alguns lugares. Então, esse tipo de coisa ainda está sendo pensada. Quem tem uma cabeça mais voltada para isso é o Ministério do Meio Ambiente, mas precisa uma interligação entre ele e os demais. Essa emenda que o senador Alessandro Vieira apresentou, ela tem um caráter que é um pouco mais geral do que só a questão do Rio Grande do Sul. Ela estabelece que em casos de quaisquer calamidades climáticas, haja esse tipo de protocolo mediante só um pedido do governo federal. Então, mas aí também já é diante da coisa já ocorrida. Ocorreu a catástrofe, você automaticamente engatilha aí um regime emergencial de contratações e de compras, inclusive para refazer pontes, refazer estradas, etc. Mas é isso, também nesse caso é você atuar depois da catástrofe já ocorrida. Mas é uma tristeza, a gente continua acompanhando essa situação, a atualização não só do que está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul, mas também em relação a essas medidas do governo, e a gente espera poder trazer atualização em relação a medidas que sejam medidas preventivas também, né, como você ressaltou. Vera, muito obrigada, até mais tarde novamente aqui na programação. Até mais tarde, Cássia, um bom jornal para você, bom trabalho aí para todo mundo.